Se não quiser tomar spoiler, pode fechar esse vídeo. The King of Fighters 15! E já que permaneceu o vídeo, então se preparem para spoilers. E aproveita que vocês estão aí e deixa o siga aqui, que é aí no like. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E como vocês sabem, aqui é o canal dos spoilers, vazamentos e datamine. Então se segure na cadeira aí, viu? Porque a gente, ao contrário de outros canais aí, não vamos falar do Shingo. Vamos falar também dele, mas ele não é a prioridade do vídeo, óbvio. Tá aqui vocês vídeos da YouTube aí, então ali já é uma parte dos assuntos principais do vídeo. E vamos ao que realmente interessa. E aqui é a Ruby, que já tem um spoiler aí. E também foi o principal motivo de ter atrasado um pouquinho o vídeo, porque programado dá trabalho, viu galera? Spoiler aqui, ó, adicionei todos os personagens de 2023. Então a gente vai estar comentando sobre eles também. E vamos ao que realmente interessa. Vocês não estão aqui para ver Ruby editado, né? Estão aqui para ver spoilers. E vamos lá. O segundo canal aí, que primeiro é o Forchan, como todo mundo sabe, mas tem o segundo canal de spoilers, e onde tem sempre de datamines e vazamentos. Estamos falando do Reddit. E então vamos conferir aqui com vocês aqui, que já fizeram o datamine de alguns personagens. Que o Shingo, oh nossa, ninguém suspeitava que esse ia ter a dupla de final, né? Mas se vocês não quiserem spoiler, aí ainda dá tempo aí de vocês fecharem. Mas, apesar de que vocês já viram mesmo, vamos conferir os finais de outros personagens da sucesso de 2023. King Long. Nossa, ninguém nunca ia suspeitar disso. Mas vamos lá. Kukri e Sylvie. Tem tempo de terminar também, viu? Bora SNK. Vocês podem ir agora, viu? E agora, prepare-se que agora só vai ser spoiler, viu? Ash Ned. E se vocês repararam, a grande maioria dos protagonistas do KOF, pelo menos até o presente momento, são de nacionalidades equivalentes à diretoria, né? Que tem a maior quantidade de ações. Ou seja, já teve aí Kyo, né? Que foi o primeiro protagonista, que por acaso também é do Japão, né? Mesma sede da antiga CNK. Aí depois veio Shunei, que por acaso é da China também, né? Da Elite, né? Que mesma localização. E agora, em homenagem ao Bissaman, né? A Muhammad, a Neji foi criada, que por acaso ela é da mesma nacionalidade dele, né? Que por acaso ela retornou, né? Coincidências. O editor ainda, né? Fada da conveniência. Opa, canal errado. Mas, ao que tudo indica, fiquem prestes. Muita atenção nesse final. Muita atenção nesse final. Que isso pode ditar o futuro da próxima saga do The King of Fighters. Por algum motivo totalmente desconhecido, né? Mas vocês não estão aqui só pra isso, né? Esse é um dos muitos spoilers desse vídeo. Dolor e Elizabeth. Nossa! Sim, era das opções. Eu particularmente achava que a Death Baby, ou a SNK ia chutar o pé na porta aí, ia botar Caim, porque como todo mundo sabe aí, que a grade que sobrou para a própria SNK lançar o Garou é a... Eles podem botar da primavera, né, do hemisfério norte, mas é bem provável que eles lancem lá no verão deles lá no nosso verão, no caso do inverno deles lá do hemisfério norte. Então é a época própria para eles terem lançado o Caim, mas rolou, né? Falta o Shen, né? Para completar o trio. Mas enfim, bora ao último spoilers, mais fantástico de todo, que com certeza absoluta é o motivo de vocês terem aberto o vídeo. Antonov e Nako. Mas enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, né? Ela, personagem pedida pra caramba. Eu achava que eles iam aproveitar, já que botava Caim, eles iam botar quem? Outra personagem do KOF 14, que eles poderiam reutilizar, né? E também promover só um pouquinho só o Garou, que é a Alice. Mas, quem sabe, né? Vamos conferir uma imagem aqui, um list, né?
que vai dar um pouco mais sentido ao que eu tô falando. Mas aí vocês falam, aí, cadê o Gwendes? Meu filho, se vocês estão escutando a comunidade, se vocês realmente estão jogando do COF 15, se vocês pelo menos estão acompanhando o COF 15 na comunidade de Fight Games, sabe que é só juntar um mais um, né? Até mesmo que eles acrescentaram até uma das peças que faltava, sim, o Gaida, o vulgo pai o biológico da Leona. Mas vamos voltar aqui. Esse era o datamine aqui dos ícones extraídos logo na versão do Steam que lançou. E agora, né, adicionaram outros personagens, outros foram esquecidos, mas vamos lá, continuando aqui. Essa é o list, que é lista de desejos. Aí vocês estão vendo aqui, né? O pessoal já estava praticamente implorando, venha, Gwentes, mas agora é o momento, meus filhos, ó. E o pessoal aí acabaram assim, ó, se pagando só um pouquinho, ó. Mizuki, pode vir, porque ela agora, né, tá entre aspas, tá neutra. Muito neutra. Aí os caras pensaram, cadê? Sim, lembrando que essa list aí é logo depois do anúncios aí, como vocês podem ver aqui, ó, das cestas de samurai, que também, aí o pessoal tá querendo aqui, o Goro Daimozinho da massa, o Saisu, que por acaso, coincidentemente, novamente foram aparecer em outro final, né? SNK, oi, ainda mais do que Oda, oi Oda, eu não sou que nem o seu rival brasileiro, não, viu? Eu simplesmente pego os sinais assim, ó, vou somando, vou encaixando quebra-cabeça e ó, faço o vídeo. Mas vamos lá. Quinzão da massa confirmado, mas é outro list. E esse trio aqui, chances zero. Ignis, quem acompanha o Magal do COF 14, tem chance de vir, mas não vamos nos prender bastante isso aqui não, porque eu abri mais essa imagem, porque se for pela ordem, sim, se vocês acompanham também o final do núcleo, principalmente do clã Orochi, e se vocês realmente jogam o KOF desde o 95, sabe que Rugal vai novamente aproveitar essa oportunidade para ir em busca de um poder absoluto. Então, se Vinguentes também tem chance de da próxima da sexta 3, que agora a tela de seleção está propícia para isso. Fora que esse vídeo ia ser, como eu falei já em vídeos anteriores, ia ser basicamente isso aqui, mas de uma maneira completamente diferente. Vamos conferir por quê. Como vocês estão vendo aqui, tem vários personagens do KOF. Aí já é a primeira sessão, o sessão 2 que já está confirmado já. Tá faltando algumas outros personagens, né, que a própria SNK acabou esquecendo, né? Me lembrar aquele meme dos homens e meio. O Galzão da Massa foi o primeiro na Boys Charge. O Gwentes tem chances, que são 7 slots agora. E anunciaram 6, mas já na acesso, já anunciaram 7. Então, é bem provável que, assim, ó, depois da Silvia Pala Pala, aí vem o Gwentizão da Massa, aí Nadia, aí depois Xenon e a Boy Velho Naco. Então, a tela de seleção vai ficar basicamente esses personagens aqui, mas esperando a boa vontade da CNK liberar esses dois personagens que também não tem lógica de estar... Eu acho que é para manter o equilíbrio, né? Porque daqui a pouco eles liberam aí, os personagens vão vir roubados, vão ter abufadas, é mais assim mesmo. Mas vamos continuando com o vídeo aqui, que tem coisas mais interessantes ainda. E quem joga KOF Star, que é o canal principal, o assunto principal desse canal, que é um jogo amigável para novos jogadores, principalmente porque também tem a versão para PC, que eu vou mostrar aqui, até aqui para vocês, que eu estou utilizando. E também o design principal é também o design principal do The King of Fighters 15. Mas vamos falar rapidinho desse evento aí, que é para desviar a silhueta dos próximos personagens. E um deles é do protagonista, né, do KOF 15 que estava faltando. Sim, estamos falando do Shunei. E em algum momento até a própria Isla vai entrar também no KOF 15. E sim, seus safados, vocês estão aguardando também a outra personagem nova aí, né?
Principalmente, né, por causa dos gráficos, né? Sim, tô falando da Dolores. Vocês estão aguardando, né? A personagem estar animada no jogo. Mas, como já começou a adicionar, a NetMail adicionou os personagens com 15 já pelo Kill. E em algum momento, claro que ia rolar o de Yuri também, né? E chegou a vez dele, principalmente porque agora vai estar rolando um evento de corrida que, apesar do Capuzão ser spin-off, praticamente um Mugen, vai ter uma lore aí, nem que seja curta assim, que são informações vindas diretamente da SNK, então vale a pena estar conferindo. Mas, voltando aqui, como vocês sabem aqui, até eu falando aqui, o principal é boi velho Ventes. Mas esse vídeo era para ser basicamente um relacionado ao que vai se tornar o The King of Fighters 15, que em um primeiro momento, né, eles podem estar vendendo uma versão definitiva, como aconteceu com o próprio The King of Fighters 2002, que perpetuou por muito tempo, né, mais de décadas, ou eles possam estar aos poucos, né, solidificando uma ideia que eu já estou imaginando que eles vão fazer há muito tempo, principalmente por causa que agora está o sinal verde aí para a parceria entre as duas desenvolvedoras aí. Sim, eu vou dar logo o spoiler aí que realmente interessa. Eu ia imaginar que em algum momento eles fizessem que realmente interessa. O COP16 ser Dream Match. Possa estar gerando a versão definitiva ou COP16 Dream Match. Por quê? Simplesmente por causa dessa nova parceria e uma demissão aí que acabou abrindo ótimas oportunidades. Até que pior saiu. Mas eu reconheço os grandes frutos aí que o próprio ONU conseguiu conquistar, mas ele era bastante restrito e não aceitava sugestões de ideias assim, principalmente da comunidade. Tanto que o Street Fighter V, né, vai acabar sendo esquecido, está sendo engolido por nem lançado Street Fighter 6, mas tem outro jogo que vai gerar a partir desses novos frutos aí, tanto dessa parceria aí do SNK com a Capcom, tanto pelo uso dos novos designs, tanto do Rio Gen 5, tanto do The King of Fighter 15, tanto Kadagaru, e também do Resident Evil Engine, que vai estar sendo utilizado no próprio Street Fighter 6. Então eu vou dar logo o spoiler do próximo vídeo. Eu vou estar falando sobre SNK vs Capcom 3, que vai estar para a atual geração, que como vocês sabem aí, que jogos de PlayStation 5 e todas as plataformas atuais, essa não só gráficos, jogabilidades, crossplay, rollback, todas as características aí que turbinam em muitos jogos aclamados, como o próprio não só o Garou, Street Fighter 6, Tekken 8, Tekken of Fighters 15, Samurai Shodown, e agora a grande possibilidade de Marvel's Capcom 3. Então, se rolar, e se rolar também, o último dos dois jogos da triade, que eu vou adicionar, né, que eu sou esperto, o Mortal Kombat 12 e o reboot do Dead or Alive, que vai ter muitos personagens, não só de Ninja Gaiden, Nioh, o próprio Fatal Frame e muitos personagens do universo da Koei Ninja, que com certeza absoluta vão estar em um engine atual e com os gráficos bem mais realistas, como sempre. Então, se vocês quiserem spoilers de todos esses jogos de Fighter Games aí, toda vez que rolar vazamentos também, datamines, então continua acompanhando o canal e acompanha o próximo vídeo, porque vai estar imperdível aí, porque eu, como sempre, vou deixar links de todos os conteúdos na descrição para vocês estarem conferindo também. Então, até a próxima, galera. Fui!